Sabe aquele silêncio? Aquele tipo específico de silêncio onde você consegue ouvir o seu próprio coração batendo nos ouvidos e o som do ar-condicionado da igreja parece uma turbina de avião? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava parada ali. 300 pessoas me olhando. O homem que eu amava há 4 anos segurava o microfone com aquele sorriso torto, aquele sorriso que eu costumava achar charmoso, mas que naquele momento parecia uma lâmina. Ele tinha acabado de dizer as palavras. Não foram os votos tradicionais. Não foi na saúde e na doença. Foi uma piada. Uma piada sobre o zíper do meu vestido. Uma piada sobre o meu peso, dita no altar, diante de Deus e de toda a minha família. Algumas pessoas riram, risos nervosos, curtos, mas a maioria ficou em choque. Eu olhei para ele, esperando que ele dissesse: "Estou brincando, você está linda." Mas ele não disse. Ele piscou para os padrinhos. Ele estava orgulhoso da piada. Naquele segundo, o tempo parou. Eu olhei para a minha sogra na primeira fila, segurando o riso. Olhei para o padre, que parecia desconfortável. E então, olhei para o lado, para o fotógrafo, o Lucas. Ele não estava tirando fotos. Ele tinha baixado a câmera. E ele estava me olhando com uma expressão de fúria e tristeza tão profundas que foi como um balde de água fria na minha alma. Foi ali que eu soube. Eu não podia dizer sim. Eu levantei a mão, toquei a tiara de cristais que estava me machucando há horas e puxei. O véu caiu no chão. E o som do tecido batendo no mármore foi mais alto do que qualquer grito. Se você quer saber como eu transformei o pior dia da minha vida na minha maior libertação e como aquele fotógrafo se tornou a peça-chave da minha vingança, fique comigo. Essa história não é sobre um casamento fracassado. É sobre como eu finalmente aprendi a me amar. CTA estratégico. Mas antes de eu te contar como deixei meu ex-noivo plantado no altar com uma conta de R$100.000 para pagar, já deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal, porque a história de hoje vai lavar a sua alma. E me conta aqui nos comentários. Qual é a cidade de onde você está assistindo? Eu amo ler os comentários de vocês. Vamos lá. O contexto. A ilusão do príncipe de ouro. Para vocês entenderem o que aconteceu naquele altar, eu preciso voltar 3 anos. Meu nome é Mariana, tenho 29 anos e eu sempre fui a amiga gordinha e engraçada. Sabe esse rótulo? Aquele que a sociedade cola na gente? Eu era a designer talentosa, a amiga leal, a filha perfeita, mas no departamento amoroso, eu aceitava migalhas. Quando conheci o André, eu achei que tinha ganhado na loteria. André era, uau, o tipo de cara que posta fotos sem camisa na academia e ganha 500 likes em 10 minutos. Advogado, bem-sucedido, família tradicional. Quando ele começou a demonstrar interesse por mim, eu olhava para os lados procurando a pegadinha. Por que ele quer ficar comigo? Eu pensava. Eu visto 44. Ele veste ternos sob medida. Mas ele era encantador. No começo, era o love bombing clássico. Flores no escritório, mensagens de bom dia, jantares caros. Ele me fazia sentir especial. Ele dizia: "Mari, você é diferente das outras. Você é real." Mas o veneno, gente. O veneno entra em doses homeopáticas. Você nem sente o gosto até já estar intoxicada. Começou 6 meses depois do namoro. Sutilezas. Amor. Você vai pedir sobremesa? A gente comeu bastante no prato principal, né? Essa blusa é linda, mas acho que listras horizontais não te favorecem muito. Minha mãe comentou que está preocupada com sua saúde. Ela só quer o seu bem. Eu engolia. Eu achava que ele estava cuidando de mim. Afinal, ele era o Golden Boy. Se ele estava comigo, ele devia saber o que era melhor, certo? Quando ele me pediu em casamento, foi num restaurante chique. Eu chorei. Disse sim. Mas a primeira coisa que ele disse depois de colocar o anel no meu dedo não foi: "Eu te amo." Foi: "Agora a gente precisa focar no projeto noiva, hein? Quero você deslumbrante nas fotos. Vamos cortar os carboidratos a partir de amanhã." Aquilo me feriu, mas eu sorri. Eu queria ser a noiva perfeita. Aí entrou a Dona Lúcia, minha sogra. Se o André era passivo-agressivo, a Dona Lúcia era agressiva-agressiva mesmo.
Nas provas do vestido, ela era um terror. Mariana, querida, esse decote? Não sei. Braços gordinhos não ficam bem expostos assim. Vamos cobrir? Ah, mas sereia. Sereia marca muito o quadril. Você não prefere um corte princesa para disfarçar? Eu saía das provas chorando. E quando contava para o André, ele defendia a mãe. Ela é elegante, Mari. Ela entende de estética. Não seja dramática. A única pessoa que me fazia sentir bem durante aquele processo infernal era o Lucas. Lucas era um colega meu do ensino médio que virou fotógrafo profissional. Eu bati o pé para contratar ele, mesmo o André querendo uma agência famosa e impessoal. No nosso ensaio de pré-wedding, o André estava insuportável. Encolhe a barriga, Mariana. Levanta o queixo para não dar papada. O Lucas parou de fotografar, baixou a câmera e disse com uma voz super calma: André, deixa ela respirar. A Mariana é linda quando sorri naturalmente. Para de dirigir a cena e só ama a sua noiva. O André ficou vermelho de raiva, mas calou a boca. Naquele dia, o Lucas me mandou uma mensagem. Você está radiante, Mari. Não deixe ele apagar sua luz. Eu li aquilo e apaguei rápido, com medo do André ver e ter uma crise de ciúmes. Mal sabia eu que o Lucas era o único homem de verdade naquela história toda. O ponto de ruptura. O dia do casamento chegou o dia. O grande dia. Ou o dia do meu funeral emocional, como eu vejo hoje. Eu acordei enjoada. Não de ansiedade boa, mas de pânico. Eu tinha passado 3 meses numa dieta líquida que o André praticamente me obrigou a fazer. Eu estava com fome, irritada e fraca. Enquanto eu me arrumava, minha mãe e minhas madrinhas estavam lá, tentando me animar. Mas o clima estava pesado. O vestido fechou, mas fechou justo. Eu mal conseguia respirar. Dona Lúcia entrou no quarto da noiva, me olhou de cima a baixo e suspirou. Não disse nada, só suspirou. Aquele suspiro que diz: pois é, foi o que deu para fazer. Ela veio até mim, ajeitou meu véu com força excessiva e sussurrou: tente não suar muito, querida. Maquiagem derretida em rosto redondo fica vulgar. Eu engoli o choro. Eu não podia chorar. Ia estragar a maquiagem de R$3.000. Cheguei na igreja. A marcha nupcial tocou. As portas se abriram. Eu vi o André lá no fundo. Ele estava lindo, impecável num terno azul meia-noite. Mas ele não estava olhando para os meus olhos. Ele estava olhando para a minha silhueta. Ele estava me escaneando. Eu caminhei até ele. Meu pai me entregou. O André pegou minha mão e a palma dele estava suada. Ele sussurrou no meu ouvido: conseguiu entrar no vestido, hein? Fiquei com medo de estourar na entrada. Eu congelei. Eu deveria ter virado as costas ali. Mas o condicionamento social é forte. A gente é ensinada a não fazer cena, a sorrir e acenar. A cerimônia começou. O padre falou coisas bonitas sobre amor, paciência, respeito, coisas que não existiam no meu relacionamento. Chegou a hora dos votos. Eu tinha escrito votos lindos. Falei sobre companheirismo, sobre como ele me inspirava a ser melhor. Eu choraminguei lendo. Aí foi a vez dele. O André pegou o microfone. Ele adora um palco. Ele sorriu para a plateia como se fosse um show de stand-up. Mariana, ele começou. Quando te conheci, eu sabia que tinha um grande desafio pela frente. Ele fez uma pausa dramática. Alguns padrinhos riram. Mas eu sou um homem que gosta de desafios. E eu prometo te amar, na saúde, na doença e na dieta. O riso foi mais alto. Meu estômago revirou. Prometo te ajudar a manter o foco. Prometo esconder os chocolates. E prometo te amar mesmo quando você ocupar 70% da cama e me deixar espremido no canto. Gargalhadas, a igreja riu. Minha família estava com sorrisos amarelos, constrangidos. A família dele ria com gosto, mas ele não parou. Ele estava se sentindo o máximo. Brincadeiras à parte, Mari. Eu prometo estar aqui. Porque alguém precisa cuidar para você não comer o bolo todo antes da festa, né? Foi nesse momento. A piada do bolo. Não foi engraçado, foi cruel. Foi uma demonstração de poder.
Ele estava dizendo para todos ali: olhem como eu sou generoso por casar com ela, apesar do corpo dela. Ele estava me diminuindo para se sentir grande. O som do riso da Dona Lúcia perfurou meu ouvido. Eu olhei para o André. Ele estava esperando eu rir, esperando eu ser a gordinha engraçada que aceita a humilhação para não perder o homem. Mas algo quebrou dentro de mim. Ou melhor, algo acordou. Eu olhei para o lado. O Lucas, o fotógrafo, estava com a câmera abaixada. Ele estava balançando a cabeça negativamente, com os lábios apertados de raiva. Nossos olhares se cruzaram. E no olhar dele, eu vi o respeito que faltava no olhar do meu noivo. Lucas murmurou, sem som, apenas movendo os lábios: você não merece isso. A reação e a fuga. Eu respirei fundo. O ar entrou nos meus pulmões apertados pelo espartilho e me deu força. Eu soltei a mão do André. O sorriso dele vacilou. Mari. Eu levei a mão à cabeça. Arranquei o véu longo, de 3 metros. O pente puxou meu cabelo, doeu, mas foi uma dor boa, real. Joguei o véu no chão. Peguei o microfone da mão dele. A igreja ficou em silêncio absoluto. Você acha que isso é amor, André? Minha voz saiu trêmula, mas firme. Você acha que me humilhar na frente das pessoas que eu amo é engraçado? Calma, meu amor. É só uma brincadeira. Você tá muito sensível. Deve ser a fome. Ele tentou pegar o microfone de volta, sussurrando entre dentes. Para com isso, tá todo mundo olhando. Eu recuei um passo. Deixa olharem, que olhem bem, porque essa é a última vez que você me vê. Eu me virei para a nave da igreja. Olhei para a minha mãe, que estava chorando, mas agora parecia ser de orgulho. Não vai ter casamento, eu anunciei. A festa está cancelada. Quem quiser comer o bolo, fiquem à vontade. Eu estou indo embora. Eu me virei e comecei a andar. Mariana, volta aqui. Você tá louca? Você vai me pagar por isso. O André gritou no microfone. A máscara caiu totalmente. O Golden Boy virou um moleque mimado e agressivo. Você vai se arrepender. Ninguém vai te querer assim. Ele berrou. Eu não parei. Eu marchei pelo corredor da igreja. As pessoas abriam caminho chocadas. Quando cheguei na porta da igreja, a luz do sol bateu no meu rosto. Eu me senti leve, mas eu não tinha carro. A limusine tinha ido embora para voltar só no final da cerimônia. Eu estava parada na calçada, de vestido de noiva, tremendo de adrenalina. Foi quando ouvi passos correndo atrás de mim. Eu gelei, achando que era o André, mas era o Lucas. Ele estava com as câmeras penduradas no pescoço, a gravata frouxa e as chaves do carro na mão. Mari, ele chamou. Lucas. Eu desabei. Comecei a chorar ali mesmo. Ei, respira, ele disse, sem tentar me tocar sem permissão, mantendo uma distância respeitosa. Meu carro tá ali na esquina. É um Celta velho. Não é uma limusine, mas te tira daqui. Vamos? Eu olhei para a igreja. O André estava saindo, vermelho, gesticulando com a mãe. Vamos, eu disse. Vamos agora. Eu entrei no carro do Lucas. O vestido ocupava o banco todo do carona. Ele ligou o carro e arrancou cantando pneu, bem na hora que o André chegou na calçada. Eu vi pelo retrovisor o André chutando o ar de raiva, e pela primeira vez em meses, eu ri. Eu ri de verdade. O aftermath. Hambúrgueres e liberdade. Nós dirigimos por uns 20 minutos em silêncio. Lucas ligou o rádio baixinho. Para onde você quer ir? Ele perguntou. Eu não sei. Eu não posso ir para casa. Ele tem a chave. Não quero ir para a casa dos meus pais agora. Vai estar cheia de parentes lamentando. Você tá com fome? Ele perguntou. Eu estou faminta. Eu não como carboidrato há 3 meses. Lucas sorriu. Eu conheço um lugar. Ele me levou para uma lanchonete de beira de estrada. Daquelas bem simples, com chapa engordurada e cheiro de bacon. Imagina a cena. Eu, vestida de noiva, com uma maquiagem profissional agora meio borrada, entrando num boteco numa tarde de sábado, acompanhada de um fotógrafo. As pessoas pararam para olhar, mas eu não liguei. Sentamos numa mesa de canto. Eu quero o maior hambúrguer que tiver.
com bacon, ovo, queijo, tudo, e batata frita, e um milkshake de chocolate. Lucas riu. É pra já. Quando a comida chegou, eu comi como se fosse a minha última refeição. E foi a melhor coisa que eu já provei na vida. Tinha gosto de liberdade. Lucas comeu o dele, mas passou a maior parte do tempo me olhando. Não me julgando. Só. Observando. Você foi incrível lá atrás, ele disse, limpando um pingo de ketchup da mesa. Eu nunca vi nada igual. Eu me sinto uma idiota por ter deixado chegar nesse ponto, confessei. Não, você não é idiota. Você é humana. E ele é um manipulador. Manipuladores são bons no que fazem. A culpa não é sua. Aquela frase tirou um peso de 1 tonelada das minhas costas. Enquanto a gente comia, meu celular, que estava com o Lucas, porque noiva não carrega bolsa, começou a explodir. 150 chamadas perdidas. Mensagens do André. Volta aqui agora. Você me humilhou. Vamos conversar, amor. Eu te perdoo pelo escândalo. Minha mãe está passando mal. A culpa é sua. Você vai pagar cada centavo dessa festa. Eu mostrei para o Lucas. Bloqueia, ele disse. Hoje é o dia da sua independência. Bloqueia tudo. Amanhã você lida com a burocracia. Hoje você vive. E eu bloqueei. Bloqueei o André, a dona Lúcia, as cunhadas venenosas. Só deixei minha mãe e meu pai desbloqueados e mandei uma mensagem. Estou bem, estou segura. Não se preocupem. Amo vocês. A vingança e o recomeço. Os dias seguintes foram um turbilhão. Meus pais me apoiaram 100%. Meu pai, inclusive, foi até o apartamento que eu dividia com o André e buscou todas as minhas coisas com um caminhão de mudança enquanto o André estava no trabalho. Ele deixou apenas o anel de noivado em cima da mesa, junto com a conta da parte da festa que meus pais pagaram. O André tentou vir atrás. Ele apareceu no meu trabalho com flores, chorando. Dessa vez, eu não vi amor. Eu vi performance. Mari, eu sou um lixo sem você. Eu aprendi a lição. Eu desci na recepção, olhei para ele e disse: André, o problema não é você ser um lixo. O problema é eu ter achado que merecia viver no lixão. Acabou. Se você me procurar de novo, eu chamo a polícia por assédio. A história do casamento viralizou na minha cidade. Alguém filmou o momento que joguei o véu. Eu virei a noiva fugitiva. No começo fiquei com vergonha, mas depois recebi centenas de mensagens de mulheres dizendo que terminaram relacionamentos tóxicos por minha causa. Aquilo me deu um propósito. Eu usei essa energia para reformular minha vida. Comecei a desenhar de novo, algo que o André dizia que era hobby inútil. Abri meu próprio estúdio de design focado em marcas femininas. E o Lucas? Bom, o Lucas me entregou as fotos do casamento, mas não as fotos da cerimônia. Ele apagou todas as fotos do André. Ele me entregou um álbum só com fotos minhas me arrumando, antes do terror começar. E fotos nossas na lanchonete, comendo hambúrguer, eu rindo com a boca suja de mostarda. Essas são as fotos reais, ele me disse quando entregou o pendrive. A noiva mais bonita que eu já fotografei. No momento em que ela descobriu que era livre. Nós começamos a sair, devagar, sem pressão, sem projetos para mudar meu corpo. Lucas ama cozinhar. Ele faz massas incríveis. E ele nunca, jamais, fez um comentário sobre o meu corpo que não fosse: você é gostosa pra caramba. 2 anos se passaram desde aquele dia no altar. Hoje, eu sou dona do meu negócio. Eu engordei uns quilos, emagreci outros, e, sinceramente, o número na balança não define mais o meu humor matinal. E o André? Bom, as notícias correm. Ele casou 1 ano depois com uma moça super magra, padrão modelo, do jeito que a mãe dele queria. Mas semana passada, eu encontrei essa moça no supermercado. Ela estava comprando alface e água com gás. Ela usava óculos escuros em dia de chuva. E no braço dela, eu vi as marcas roxas. As mesmas que eu tinha na alma, ela tinha na pele. Eu senti pena. E senti alívio por ter escapado. Eu cheguei em casa naquele dia, o Lucas estava editando fotos no sofá. Ele olhou para mim, sorriu e disse: pedi pizza.
A de 4 queijos que você ama. Eu sentei do lado dele, dei um beijo e pensei: isso sim é final feliz. Nunca deixe ninguém medir o seu valor pela medida da sua cintura. E se alguém fizer piada com você no altar? Lembre-se, o véu sai fácil. E sempre tem um fotógrafo gato disposto a te dar uma carona para a liberdade. Essa foi a minha história. Se você gostou, não esquece do like. Se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. Eu leio tudo. Um beijo, fiquem bem e não aceitem menos do que vocês merecem. Tchau.